Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui e a partir de agora nós vamos juntos trabalhar a questão aí do planejamento patrimonial da família e hoje, de maneira muito especial, eu quero falar sobre a doação. Qual é a função da doação? Onde ela está prevista? O que é que você vai doar? Como doar? Isso vai ou não trazer benefícios para você, para o seu patrimônio, para a sucessão, para os seus herdeiros? Como nós podemos fazer essa doação? O que é que a lei diz sobre a doação? Todos esses assuntos nós vamos abordar aqui de forma muito objetiva, para que o vídeo fique curto e você possa absorver tudo o que você precisa. Desde já, eu quero dizer para você que o meu nome é Rubens, eu sou advogado especialista na área de planejamento patrimonial da família e se você gostar do que vai ver e ouvir, dê um like aqui, curta, comente, faça sua pergunta que eu tenho prazer em responder todos aqueles que me fazem as perguntas. E outra coisa, se você conhece um amigo, compartilhe esse vídeo com eles, para que essa informação chegue a ele também, ou a ela também, e aí essas pessoas possam ter ciência de que existe algumas formas de nós trabalharmos os nossos bens, o patrimônio, o acervo patrimonial, para que tenhamos minimizado aí as questões problemáticas, os impactos tributários, a questão sucessória, para que haja proteção do patrimônio e não perda do patrimônio quando lá, talvez um dia, sem o planejamento, essa família, esses herdeiros precisarem passar pelo inventário. Tudo isso eu quero trabalhar com vocês aqui e a partir de agora nós vamos trazer esses conteúdos maravilhosos. Vamos lá então? Muito bem, de volta aqui. Eu quero trabalhar com vocês hoje um caso concreto. Quando falamos um caso concreto, é aquilo que aconteceu de fato. E eu vou colocar um nome fictício aqui no personagem João. O dono da propriedade, João, ele tinha 3 filhos. E cada filho desses com mais 2 filhos. Então, nesse caso aqui, o João é avô de 6 netos. 6. O que que o João pensou? Pensem comigo aqui. O João pensou o seguinte: bem, eu tenho 3 filhos. Eu vou passar essa herança para os filhos e num dia, num momento ou outro, os filhos vão passar essa herança para os seus filhos, ou seja, os meus netos. Para que evite aí os custos de 2 transferências de patrimônio, eu vou fazer direto para os netos. E aí veio a pergunta, doutor, é possível fazer isso? Eu posso transferir a propriedade direta para os netos? E era uma propriedade com valor até vultuoso. Falamos aqui em questão de 10 milhões de reais. O valor dessa propriedade, a avaliação dela. Mas o valor não importa se é 10 milhões, se 5, se 2, se 500 mil, se 200, se 50 mil, não importa o valor. O que importa para a gente aqui é observarmos a questão legal, o regramento legal, o que que a lei diz, o que que ela permite e o que ela não permite. E aí, o nosso limite é o limite da lei. Nós precisamos andar ali de acordo com o que a lei determina. Voltando ao João, a pergunta é, eu tenho aqui o patrimônio, que hoje está avaliado em 10 milhões, eu quero fazer uma ponte direta desse patrimônio com os meus netos, passando nesse meio aqui os 3 filhos. Eu posso fazer isso? Então, a gente precisa ver o que a lei diz. E eu quero começar dizendo para você que o artigo 1846 do Código Civil diz assim: pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Vamos traduzir isso aqui. O Código Civil está dizendo que pertence aos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? São os filhos, os descendentes, os ascendentes, também os cônjuges são os herdeiros necessários. Os netos, eles não entram no rol dos herdeiros necessários. Então, nesse caso, a lei já nos respondeu dizendo que o João, que pretende fazer essa doação direta para os netos, ele está impedido por esse artigo de lei. Se os netos não fazem parte
dos herdeiros necessariamente o João ele vai precisar separar, como diz a lei aqui, ó, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito metade do patrimônio. Nesse caso, João não poderia fazer a doação direta para os netos, ignorando os filhos, os 3 filhos. Porque metade do patrimônio aqui, a lei diz, pertence a eles, porque faz parte da legítima. Ou seja, aqui nesse meio tem herdeiros necessários. Bem, mas a lei nos deixa aqui uma abertura. Se a metade dos bens aqui pertencem à legítima, ou seja, deve ser destinado aos herdeiros necessários, significa que a outra metade, o João estaria livre para fazer a doação dele direto para os seus netos. Inclusive, poderia ser para sobrinhos, para amigos, para pessoas desconhecidas, para entidades, não importa, porque a lei não traz essa vedação, a lei não vai determinar quem poderia receber essa doação. Ela é livre, fica a dispor do próprio proprietário desses imóveis. Nesse caso, nós percebemos então que existe essa possibilidade de fazer a doação, mas uma possibilidade que ela é limitada pela lei. Qualquer pessoa que pretenda fazer a doação tem que respeitar a legítima. Se isso não for feito e for feita uma doação ignorando essa parte da legítima, ou seja, os herdeiros necessários, facilmente esses herdeiros poderiam e poderão acionar a justiça e essa doação ser declarada nula por ter desrespeitado a lei. Agora, vamos trabalhar essa questão da doação de 2 prismas diferentes. Vamos ver se essa doação é benéfica? Vamos ver se existe algo melhor do que fazer essa doação do patrimônio? Bem, nós temos aqui 2 institutos. O primeiro está no Código Civil. O Código Civil prevê a doação do patrimônio. No caso, seja lá uma propriedade rural, seja uma propriedade urbana, é o bem imóvel, a doação do patrimônio. Qual é o impacto direto de se fazer uma doação do patrimônio? O impacto, digo, para aqueles que estão querendo fazer a doação, ou seja, os pais, os proprietários, os donos dos imóveis. O primeiro impacto direto é a perda da administração, a perda da gerência, a perda do comando sobre o patrimônio. Porque quando se faz a doação com base no Código Civil, no direito das sucessões, essa doação ela é feita de forma definitiva. Faz-se a transferência do patrimônio para os filhos. Os pais perdem todo o domínio sobre o patrimônio. O que se faz aqui é uma reserva de usufrutos. Eu já vou dizer, na lei está muito bonito, mas na vida prática nem sempre as coisas acontecem assim, nem sempre a lei é respeitada. Passa o primeiro ano, está tudo bem, os pais ali eles vão obter os frutos daquela propriedade. O segundo ano já mais ou menos, no terceiro em diante, muitas das famílias desrespeitam, os pais já não têm mais o direito de receber a integralidade ali dos frutos da propriedade. Aí entra genro, entra nora, entra netos, muita gente falando e acaba que os pais vão tendo os seus frutos, os seus rendimentos limitados em razão do olho grande de pessoas de fora sobre aqueles frutos que os pais estão ali institucionalizados, que está inclusive lá dentro do contrato de doação. Tá certo? Então, perda do gerenciamento da propriedade. Segunda coisa, tributos. Quando se faz a doação com base no direito das sucessões, lá previsto no Código Civil, essa doação ela vai recair sobre ela o ITCMD, que é o Imposto por Transmissão, Causa Morte ou Doação. Nesse caso, doação. O ITCMD ele tem uma variável aí de 2% a 8%, depende do estado. Esse imposto vai recair sobre o patrimônio. E como é que nós podemos dizer que essa doação, esse imposto, ele não é benéfico para o seu patrimônio? Imposto temos que pagar, mas nós temos que ver o que a lei diz. E se a lei, a própria lei, se o próprio legislador, ele deu caminhos diferentes. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, baseado no Código Civil,
vai incidir esse imposto talvez de 8%, dependendo do estado que você esteja. Voltando ao caso aqui do João, patrimônio de 10 milhões menos 8%, ele pagaria 800 mil reais só de ITCMD se fosse fazer a totalidade da doação do seu patrimônio. Imagina que ele fosse doar aqui metade para os netos, metade para os filhos. 800 mil reais seria o valor desse imposto. E por que eu digo seria? Porque o João não fez. O João, entendendo o que aconteceria com seu patrimônio, ele mudou de ideia exatamente por causa dessa modalidade de doação que eu vou apresentar para vocês agora. Diferentemente do Código Civil, o direito empresarial, ele traz uma modalidade de doação. Mas como isso vai ser feito? Pegamos todo o patrimônio do João, o patrimônio que representava ali 10 milhões, criamos ali uma organização patrimonial, colocamos todo esse patrimônio fora do CPF, alocamos ele numa pessoa jurídica, ali fizemos todo o processo de planejamento, e vejam só, pasmem, aquele patrimônio que tinha o valor de 10 milhões, a lei diz que o João pode, e você pode, todos podem, integralizar da pessoa física para uma pessoa jurídica o patrimônio no valor declarado no imposto de renda. E o valor do patrimônio do João declarado no imposto de renda era de 2 milhões. Então percebam que o estado do João, o imposto ITCMD é de 4%. Então nós temos aqui, ao invés de pagar o imposto sobre 10 milhões, que seria o que João pagaria na doação, o João agora institucionaliza o patrimônio, traz para uma pessoa jurídica, e aqui nós vamos fazer não a doação do patrimônio, não a doação dos bens imóveis. O João agora vai fazer a doação das cotas que representam esses bens imóveis. E nesse caso, o João vai distribuir o valor de 2 milhões de cotas, que é o valor declarado no seu imposto de renda. Vejam que o João, ele não vai pagar os 800 mil que pagaria na doação. Nós temos 2 milhões vezes 4%, que é o estado do João, 4 vezes 2, 8. O João pagou, nesse caso, 80 mil reais do ITCMD. É a diferença? Muita diferença. É uma diferença astronômica. Detalhe, o João pegou essas cotas, respeitou a legítima, 50% das cotas ele já distribuiu com seus 6 netos, 50% das cotas ele distribuiu com seus filhos, ele não perdeu a gerência sobre o patrimônio, ele é livre para fazer com esse patrimônio aquilo que ele pretender ainda em vida, porque ele doou as cotas e os bens continuam lá dentro da pessoa jurídica, da qual ele tem a chave dessa pessoa jurídica. Ele administra. E outra coisa, eu disse lá que no Código Civil a doação era um ato perfeito, acabado, e que não tinha volta. Aqui também é um ato perfeito e acabado e tem volta. Se o João se arrepender de tudo isso, ele pode simplesmente reaver todas as cotas do seu patrimônio. Isso porque nós estabelecemos cláusulas que permitem que tudo isso seja legalmente estabelecido e todas essas possibilidades sejam entregues ao João, foram entregues ao João e serão entregues a todas as pessoas que pretenderem fazer aí uma institucionalização do patrimônio, um planejamento patrimonial, transformando esse patrimônio em cotas para fazer a doação. Então, gente, olha, nós temos só vantagem. A primeira, a não perda do gerenciamento, da administração do patrimônio. Segundo, tributação muito barata, muito mais baixa. Formas de nós trabalharmos dentro desses conceitos legais
do direito civil, do direito empresarial, do direito societário, que possibilitam qualquer pessoa que tenha patrimônio receber esses benefícios. Eu fico por aqui, eu quero dizer a você que foi um prazer muito grande trazer esse conteúdo para você. E se você gostou, peço mais uma vez, dê o seu like, a sua curtida, faça aí a transferência desse conteúdo para outras pessoas através das nossas redes sociais. E assim nós vamos crescer cada dia mais e poder levar esse conteúdo a muito mais pessoas, para que elas tenham conhecimento de que existe esse parâmetro legal ou esses parâmetros legais, existem esses caminhos legislativos que nós podemos trabalhar de forma muito mais eficiente a questão tributária e a questão da administração do patrimônio. Eu nem falei aqui sobre a vantagem de fazer a sucessão, como se faz a sucessão, como facilitar a administração desse patrimônio no futuro, quem vai administrar, quem vai fazer o quê, tudo isso é possível dentro desse sistema de proteção patrimonial. Fico por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau!